Como é bom, como é especial estarmos na presença do nosso Deus. Aí a gente entende o que o salmista no Salmo 84 fala, quando ele diz: prefiro estar um dia nos teus átrios do que qualquer outro em outro lugar, ou do que 1000 dias em outro lugar. É melhor estarmos na presença de Deus. Amém? Na presença do nosso Deus nós somos renovados. Amém? Graças a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 1. É um texto muito conhecido, você já deve ter lido, eu espero, em nome de Jesus. Uma parábola de Jesus que eu me lembro na escola, numa aula de português. Lembra quando davam aqueles textos para a gente na escola ler? E eu lembro dessa parábola, foi um dos textos, e eu nunca mais esqueci isso, porque quando eu, ainda criança ali, eu lembrei da escola bíblica. Parábola do semeador. Mateus capítulo 13, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira do caminho, à beira do mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Obrigado, meu Deus, pela tua boa palavra. Fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações. Nós desejamos receber não aquilo que vem do coração do homem, mas aquilo que vem do teu coração. E isso, ó Deus, só acontece através da ação do teu Espírito, pela pregação da palavra. Por isso, nesta noite, nos submetemos inteiramente ao Senhor. Tanto eu, Senhor, na condição de quem está aqui para transmitir a tua palavra, como aqueles que estão aqui para ouvi-la e recebê-la. Nós nos submetemos a ti, humildemente, deixando que teu Espírito trabalhe em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
Eu já, como disse, conheço esse texto desde criança, já ouvi muitas pregações, você também já deve ter ouvido, e com certeza já tiramos muitas conclusões. Eu lembro que uma vez, quando eu fazia seminário, e nós estávamos numa aula de teologia pastoral, o professor, naquela ocasião, ele nos fez ler um texto conhecido, e depois de lermos o texto, ele nos deu a oportunidade para que nós falássemos a respeito do que nos chamava mais atenção naquele texto. E era um texto, se não me falha a memória, era João capítulo 10. E aí vários alunos falaram, alguns falaram pensando do ponto de vista da ovelha, outros falaram do ponto de vista do pastor, ou do bom pastor, outros pensaram dos dois jeitos, mas enfim, no final o professor disse para a gente assim: pois essa é uma das maneiras da gente observar a palavra de Deus. Aquele que tem um chamado pastoral, na época ele falando isso, ele disse, ele sempre vai olhar para a Bíblia e vai saltar aos olhos dele as atitudes de pastor, aquilo vai chamar a sua atenção. Ele disse, aquele que talvez não tenha um chamado de pastor, não é algo tão forte no seu coração, na sua experiência, na sua caminhada, provavelmente ele vai ler um texto como esse e vai lhe saltar aos olhos a postura da ovelha, o comportamento da ovelha. E outro que é ovelha e é pastor também, vai perceber as duas coisas. Isso ele falava a respeito da meditação do texto. Ele não estava preocupado com a questão teológica, né, nem com as interpretações, mas com a meditação, né, que estava sendo feita sobre João capítulo 10. Se não me falha a memória, foi João capítulo 10. E muitas vezes nós lemos a parábola do semeador mais ou menos desse jeito. Às vezes a gente pensa como um missionário que vai sair pelo caminho, semear a semente da palavra e tomar os cuidados para semear no solo correto, no lugar correto. De outro modo, nós podemos pensar como o solo, porque nós queremos receber a semente, né? Então nós queremos ser um bom solo para que essa semente possa realmente frutificar na nossa vida e causar um impacto na nossa vida. Também nós podemos ter os dois pontos de vista. Às vezes nós, como crentes já há algum tempo no Senhor Jesus, pensamos, um dia eu fui esse solo, recebi a boa semente, agora ela já frutificou na minha vida e eu já produzi, ou eu já estou produzindo, já estou dando os meus frutos e tudo está muito bem. Mas eu quero chamar sua atenção nessa noite exatamente para que nós possamos observar não aquilo que nós achamos do texto, mas aquilo que Jesus está ensinando verdadeiramente. Porque se você observar comigo a partir do primeiro verso do capítulo 13, você vai ver que a primeira coisa que Jesus nos ensina é que alguém sai a semear, né? A partir do verso 1, vamos para o momento em que ele fala do semeador, verso 3, eis que o semeador saiu a semear. E este semeador que sai a semear aqui, num primeiro momento nós não temos o nome dele, mas quando nós vamos para o verso 18, e Jesus vai explicar a parábola, ele diz, verso 18, ouçam portanto o que significa esta parábola do semeador: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Então aqui nós podemos entender que quando Jesus está falando o semeador saiu a semear, ele está falando de alguém, e neste caso nós entendemos que é Deus, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da palavra, o Senhor da semente. Ele sai a semear, ele envia a sua semente, ele envia a sua palavra,
ele envia a sua mensagem, e ele está trazendo esta mensagem para vários ambientes. Vamos ver aqui o verso 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Verso 5. Outra parte caiu em solo rochoso. E verso 7, a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Observe que o semeador, ele saiu a semear a semente, e a semente foi sendo lançada. Isso nos traz o entendimento de que este semeador, ele estava indo por um lugar muito grande, muito abrangente. E na verdade, quando Jesus usa esta figura de linguagem, e ele está falando daquilo que era comum àqueles homens, ele está falando de lugares planos, com terra boa, mas que também tinham encostas nas beiras de colinas, com rochas, com pedras, algumas pedras não à vista. Como ele também está falando aqui de caminhos que ficavam ao lado destas terras onde eram semeados, caminhos esses que não tinham nenhum tipo de divisão, de cerca. O caminho e a terra onde era semeado estavam lado a lado. Então, quando nós observamos isso, nós vemos que Jesus está falando de um semeador que sai, ele vai lançando a semente, e parte dessa semente, ela ultrapassa a fronteira e cai no caminho, como também parte dessa semente ultrapassa as laterais e cai perto das rochas, das colinas, como também cai em solos que não foram bem preparados e que são cheios de arbustos, de espinhos. Então a semente foi sendo lançada, E o que é determinante em tudo isso? Primeiro, a primeira coisa absoluta que nós vemos é que o semeador saiu a semear. Não dependeu do semeador se caiu no caminho, na terra boa, nos espinhos, nas rochas, nas colinas. A semente foi lançada para todos os ambientes, para todos os lugares. Isso nos mostra como Jesus está mostrando o reino de Deus, e aí a gente lembra de João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê, irmãos? Para que todos que nele crescem. Mas antes do todos que nele crescem, Deus enviou o seu Filho ô Jesus, meu Deus, misericórdia, pastor Júlio, ou é timidez ou é falta de palavra? Então eu vou perguntar de novo. Ao mundo. Sabe aquele vizinho difícil? Sabe aquele parente complicado? Sabe aquele indivíduo que te persegue no teu trabalho? Sabe aquele camarada complicado que você às vezes ora para Deus te livrar dele, mas na verdade você deveria orar para Deus salvar ele? A semente foi para todos. Jesus vem a todos, a mensagem é para todos, é semeada para todos, e ela chega a todos. Então não depende do semeador aqui no caso, porque o semeador é extremamente generoso. A semente, ela é boa. O problema nunca esteve na semente, porque a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, diz o salmista no Salmo 19. Ela não tem máculas. Veja bem, observe bem o que eu vou dizer para você. Nós estamos a 2000 anos e 23 de distância do momento em que Cristo nasceu, veio a este mundo. Antes destes 2000 anos e 23 que falei,
Durante todo o Antigo Testamento, a palavra de Deus já estava sendo pregada, já dava frutos, já produzia, já mudava pessoas. Os profetas pregaram a palavra, os escribas ensinavam a palavra, a lei do Senhor estava à disposição. Quando a lei estava à disposição, o povo não se corrompia. Quando a lei estava no coração do povo, o povo não se perdia. O problema nunca esteve na semente. A igreja é a mesma coisa, passaram 2000 anos, e nós temos aí muita perseguição à igreja na história. Nós vamos ver diversos momentos de frieza da igreja, mas a semente nunca falhou. Sempre que a palavra de Deus foi trazida de volta para o seu lugar, para o centro, novamente a igreja foi reavivada, porque o problema nunca esteve na semente. Nunca teve na semente. E graças a Deus por isso. Pastor, nesse mundo eu não sei a quem ouvir. Tem tantas religiões, tem tantos pregadores, tem tantas coisas. Eu vou dizer para você o que você precisa ouvir. Isso aqui. A palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E diante disto, nós percebemos que o problema nunca esteve no semeador, nunca esteve na semente. Mas então o que foi determinante nesta parábola que Jesus está ensinando? Exatamente os lugares aonde a semente caiu. Lugares esses que Jesus chama de coração. É isso mesmo, irmãos? Vamos ler o texto. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 18 diz: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Recebeu aonde, irmãos? No coração. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Mas por que ele foi de pouca duração? Se ela produziu, alguma coisa tinha, alguma terra tinha. É ou não é? Alguma circunstância para que houvesse vida tinha. Então, também podemos chamar esse lugar de coração. Só que era um coração, e segundo as palavras de Jesus, esse era um coração que não dava para ter profundidade da raiz. A duração da semente, da vida, foi muito pouca. O verso 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Que lugar é esse? Coração. Porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aliás, Jesus vem desenvolvendo esse pensamento. Se você olhar comigo, capítulo 12 do Evangelho de Mateus, e eu quero apenas chamar sua atenção para um versículo, não vamos nos deter mais aqui, mas para que você possa entender. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 35, a pessoa boa tira do tesouro boas coisas, ou coisas boas, mas a pessoa do mau tesouro tira coisas más. Do que ele está falando? Que tesouro é esse? Que lugar é esse? Verso 34, tem uma expressão forte de Jesus, porque ele está falando com os fariseus, raça de víboras. Mas veja a parte B: como vocês podem falar das coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Na verdade, nós estamos observando aqui que Jesus vem fortalecendo as questões do coração, vem batendo firme no coração, porque o coração, desde o Antigo Testamento, ele é o centro
do ser, o centro da vida. É no coração. Quando se pensa, o Antigo Testamento ele trabalhava o seguinte pensamento a respeito do coração. Ele não ignorava a questão da mente, da razão. Não, você vai ver em alguns momentos pensamentos, expressões como pensamentos, e pensou, né, ou coisa do tipo, mas quando o pensamento era mais profundo, quando o pensamento era algo que ia além de simplesmente uma questão racional, mas era algo que trazia um impacto para a vida, normalmente a expressão usada desde o Antigo Testamento é: aí caiu no coração, mexeu no coração, trabalhou no coração. Tanto é que quando Jesus vai falar a respeito da casa que é construída sobre a rocha, né? Enfim, quando Jesus vem trabalhando essas questões, ele vem trabalhando tudo isso, ele vai e fala daquele que não só ouviu a palavra, mas creu com o coração. Ele creu com o coração, ou seja, foi muito mais do que razão, foi muito mais do que mente, foi muito mais do que intelecto, foi muito mais profundo. Foi algo que mexeu mais lá dentro, não foi simplesmente uma emoção passageira que hoje a gente sente, amanhã a gente não sente mais. Mas foi algo muito mais forte, que foi ao centro da vida, que foi ao lugar das decisões, das renúncias, que foi o momento das escolhas mais profundas, porque é lá no coração do homem que Deus trabalha através do seu espírito, no espírito do homem. E então dali começa-se a posicionar em relação às coisas de Deus, e a partir dali então se posiciona em relação à alma. A alma tem que se submeter às coisas espirituais. O corpo tem que se submeter às coisas espirituais, mas o processo começou no coração, no interior, lá dentro, no mais profundo, no centro da vida. Observe como Jesus mexe com isso muito forte. Lembra do jovem rico? O que eu preciso fazer, mestre? Eu já faço muitas coisas, guardo os mandamentos, enfim, o que eu preciso fazer? Então, que bom, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. A Bíblia diz que ele se entristeceu e foi embora, porque tinha alguma coisa no coração dele que não eram os mandamentos, os mesmos mandamentos que ele obedecia. Mas o primeiro mandamento não caiu no coração: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. As riquezas eram o seu Deus. Outro mandamento ignorado, que está inteiramente ligado com o princípio desse que eu acabei de citar: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas a riqueza, Mamon era a riqueza, era tesouro, era Deus para ele. Coração. É no coração da gente que as coisas ficam difíceis. Por exemplo, o Senhor vem e nos chama para o ministério, e eu posso falar isso aqui com toda a autoridade do mundo, graças a Deus por isso. Aleluia. Deus me chama para o ministério, mas meu pai, e minha família, e minha mãe? Coração, alma, sentimentos, mas o dia em que o chamado desceu o coração, o dia que a palavra desceu o coração, o dia que eu entendi que o perfeito amor de Deus que desceu o meu coração lança fora todo o medo, toda a desconfiança, toda a insegurança, o dia que isso caiu no meu coração, eis-me aqui, envia-me a mim. Coração é esse lugar difícil, romântico nas palavras, mas que é um ambiente
que está diante daquilo que vem de Deus e precisa corresponder a Deus, dar uma resposta a Deus. Quando Jesus está falando isso, Ele está falando, olha, o Pai lança a semente, o semeador está lançando a semente é a palavra, e a palavra do reino é o próprio Cristo, Ele é a palavra, é o verbo, que se fez carne, que habitou entre nós, que vem a esse mundo, que vem ao caminho que está ali superficialmente no coração, ou que vem no terreno entre espinhos que está ali no coração, abafado por circunstâncias, ou que vem no lugar rochoso, onde o coração não deu ainda a profundidade necessária, e vem sobre a terra boa, aquela que deixa-se trabalhar, se deixa se moldar e deixa-se ministrar. Mas a realidade é como esse coração responde a Deus, como nós respondemos a esta semente, como nós respondemos a esta palavra. Isso é algo que mexe conosco. Quer ver uma coisa? Um coração ferido na razão, ele muitas vezes não quer pedir perdão. Já parou para pensar nisso? Não, mas eu estou certo. Eu estou certo. Eles estão errados, mas eu estou certo. Por quê? Não, porque a minha razão disse. Aí minha razão disse, minha alma acalentou aquele sentimento de injustiça, de vítima. Aí eu vou e endureço o meu coração. Pedir perdão? Não, vou pedir ele que venha me pedir perdão. Coração duro, como pedra. Irmãos, isso aqui é algo que tem que nos fazer pensar, porque se nós não pensarmos nisso, corremos o risco de perdermos a plenitude de Deus. E quando eu digo a plenitude de Deus, eu estou falando de todo bom processo, toda boa dádiva, toda bênção que Deus pode trazer sobre a nossa vida, a partir de um coração que está aberto para ser trabalhado, para ser ministrado, para ser tratado por Deus. Irmãos, observe uma coisa, o verso 23 diz, mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Uma das coisas que tornou o nosso casamento, o meu casamento com a Fernanda, e o dela comigo, mais especial, foi o fruto, foi a herança do Senhor, foi o filho. Nos coroou de uma certa maneira, nos honrou, nos alegrou, nos deu prazer, nos dá também um pouco de trabalho, faz parte. Mas pergunte aí para qualquer pessoa que lida com plantas, com árvores frutíferas, se a coroa, vamos dizer assim, da criação de uma árvore não é os seus frutos, o prazer, a alegria não é os seus frutos. E Jesus está comparando aqui, muito provavelmente era uma semeadura de cereais. Jesus está comparando esta semeadura que traz uma colheita abundante, que a partir de um pode produzir até 100. Jesus está dizendo, olha, quando a semente boa cai na boa terra, ela vai produzir abundantemente, ela vai ser uma bênção, ela vai dar frutos, ela vai multiplicar, ela vai ir além, ela vai romper aquilo que está à sua volta, ela vai demonstrar a sua grandeza, ela vai ser abençoada. Lembre-se quando Jesus amaldiçoou a figueira que não tinha frutos. O pensamento aqui é a bênção, é a manifestação do que vai vir a partir dessa semeadura, porque vai produzir coisas boas,
vai trazer bons frutos. Não tem como não trazer, a semente é perfeita, a terra é boa, está se deixando trabalhar, está se deixando moldar. Então as bênçãos vêm, a vida flui, as coisas acontecem. Não tem como não acontecer. Tinha um diácono na igreja de Joinville, que nas reuniões da junta diaconal, ele sempre me dizia: pastor, os números não mentem. E era um homem extremamente inteligente, um engenheiro, que projetou os ônibus da Buscar, que você já deve ter andado aí na cidade, nas viagens. Ele era só o engenheiro que desenhava o ônibus e fazia todo o projeto e mandava para a fábrica, só isso. E ele sempre dizia na reunião da junta: pastor, os números não mentem. E eu nunca mais me esqueci dessa frase, porque é uma questão bem simples de entender, como 2 mais 2 é 4. Às vezes a gente complica muito as coisas, mas a matemática do que Jesus está nos ensinando é: não tem como dar errado quando a semente é boa. E se a terra se deixa trabalhar, não tem como dar errado, não tem como não produzir bom fruto, não tem como não multiplicar, não tem como não acontecer. Não tem. E eu, pelo menos, penso, vindo de Jesus, eu deveria colocar toda a minha confiança nessa palavra. Irmãos, então o que determina são os corações. São os corações. É o solo. É o lugar. É engraçado, a gente, quando olha para um irmão, a gente vê o rosto. Agora Deus olha lá de cima e vê o meu coração. Até para ofertar, Deus vê meu coração, aquele que dá com alegria. Ah, tu deu com tristeza, hein? Estou vendo, filho. A gente precisa às vezes parar e pensar a respeito disso, porque o nosso coração está diante dos olhos do Senhor. Ele está sendo esquadrinhado pelo Senhor. Ele está sendo observado pelo Senhor. Ele está sendo checado pelo Senhor. Eu disse esses dias aqui, sexta-feira, para o pessoal do louvor, passando algumas orientações, mais até pastorais do que de liderança, eu disse para eles, se Deus está olhando para nós, está olhando para o nosso coração, está olhando para a nossa vida. Por exemplo, se eu estou cantando aqui, estou murmurando, estou reclamando, se eu estou fazendo alguma coisa com peso no meu coração, se eu não estou fazendo com amor, você acha que Deus não está vendo, irmão? Você acha que Deus não está percebendo? Será que Deus não sente, né? Eu fico pensando, são sacrifícios de louvor. O sacrifício, ele tinha um aroma suave, um cheiro, um perfume. Mas quando o sacrifício é mal feito, é feito de qualquer jeito, será que tem um cheiro bom? Bota uma panela aí no fogo e deixa ela queimar para você ver se não vai ter cheiro de queimado. Ou não cuida bem o tempo e serve um negócio meio frio, para você ver como é que vai ficar. Nós precisamos parar de pensar simplesmente naquilo que é exterior e começar a olhar para dentro, porque é aqui dentro que Deus está olhando, é para dentro de nós, é para dentro do nosso coração. Jesus disse: se você tem tesouros bons dentro do teu coração, o teu exterior será bom, o teu sacrifício será bom, o teu fruto será bom, será uma bênção. Mas se o teu coração for mau, filho, tuas obras vão ser más. Essa é a realidade. Quando nós nos deparamos com isso, nós precisamos avaliar o nosso coração.
primeira coisa que Jesus chama a atenção aqui é para a semente que cai à beira do caminho. Jesus diz: ela não deixou de cair no coração, ela caiu no coração. Só que ela caiu no coração, não penetrou na terra do coração, e aí vem os pássaros e pegam aquela semente. Lá em casa nós estamos com um problema agora. Davi ganhou uma cachorrinha, do Davi e da Michele, e ela come ração, mas tem dia que ela é muito crente, irmão, ela faz jejum. Às vezes ela fica um dia, 2 em jejum, pastor Júlio. É pentecostal. E aí a gente coloca a ração no potinho e fica lá, um dia, 2. Aí eu chego de manhã cedo, né, uns dias para cá a gente começou a acordar assim com um coral de passarinho. E aí, levanto da cama, vou lá fazer o café na cozinha, chego lá, eu olho assim, tem uns ferros da areazinha que fica ali na lateral, 10, 15 passarinhos, tudo ali, só cuidando, esperando o momento certo. Às vezes o pote amanhece vazio, mas a cadela não comeu nada. Os passarinhos comeram tudo, né? Fazem a festa de madrugada, na manhãzinha. Eles estão lá, na expectativa. É da natureza deles. Eles estão ali esperando a possibilidade de eles pegarem um grãozinho daquela ração. E quando eu vi aquilo, me veio rapidamente essa parábola de Jesus, e Deus ministrou meu coração dizendo: está vendo? Olha aí, o inimigo anda em derredor. Você não aproveita, ele rouba a semente. Você não aprofunda no coração, ele leva. Ele lança um pensamento, ele lança uma distração, você ignora a semente fica ali, vem o inimigo e antes que ela seja percebida por você, o inimigo veio e levou a sua semente. E quando a gente traz isso para a vida com Deus, a gente começa a perceber por que muitas vezes a gente vem para o culto e sai como se nada tivesse acontecido. Porque a gente se distrai facilmente, perde, surge uma situação, e aí a gente tira o foco. A gente foca, eu falo aqui por nós do louvor, ainda hoje comentei isso com o pessoal do louvor aqui, a gente foca de repente na música, no que tem que ser feito, naquilo que tem que se fazer, e às vezes o essencial, o mais importante, que é estar sensível a Deus, estar ministrando ao Senhor, ministrando ao povo do Senhor, enfim, estar participando do culto, se perde por algum momento. Por quê? Porque a gente se distrai, que a gente tira o foco, e aí vai passando culto após culto, e a gente não sabe porque que às vezes a gente não cresce espiritualmente, a gente não sabe porque às vezes parece que a gente vira um robozinho de igreja, que levanta, fica em pé, canta, senta, vem à frente, dá oferta, volta, senta, ou escuta a palavra, e depois vira as costas e vai embora. A gente não sabe por quê. Porque a gente perdeu o foco, e o nosso inimigo não perde o foco. O nosso adversário não perde o foco. Escute o que eu vou dizer para você.
Satanás tem muito mais experiência do que você. Nunca menospreze o seu adversário. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos autoridade em Cristo Jesus. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É verdade, o diabo está debaixo dos nossos pés. Essa é a pura realidade, mas a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ele está esperando uma oportunidade. Ele é um oportunista. Ele estava no Éden, o lugar mais tranquilo que poderia existir na face da terra. Estava Adão e Eva lá bem tranquilo, o Senhor chegando todo dia no final da tarde, tinha culto, porque Deus estava lá. Mas a serpente estava lá, e quem era a serpente? O que ela estava fazendo lá? Esperando uma oportunidade. E quando ela encontrou, o estrago foi grande. E nós precisamos atentar para isso. O nosso coração tem que estar atento a isso. Será que estamos dando lugar ao diabo? Será que estamos permitindo que ele ganhe território? Será que estamos permitindo que ele ganhe terreno? Será que estamos permitindo que ele está nos sabotando o nosso avanço no crescimento com Deus, nos nossos frutos? Será que nós não estamos vivendo uma vida plena com Deus, espiritualmente falando, porque o nosso adversário está nos sabotando e nós não percebemos ainda que estamos numa luta espiritual também? Irmão, enquanto você está aqui sentado ouvindo a palavra, escute o que eu vou dizer para você. Esse lugar aqui no derredor tem demônios agindo, mas os anjos do Senhor estão acampados nesse lugar, porque eles estão aqui para guardar aqueles que temem ao Senhor. Mas há uma luta espiritual, não menospreze. Às vezes nós saímos de um extremo e vamos para o outro. Na década de 90, a macumba não existe, a macumba vai embora. Lembra? Que se cantava na igreja? Nós vimos demônio até em sopa de letrinha. E hoje a gente trata ele, Satanás, o nosso adversário. E menosprezamos quem ele é. Irmãos, nós precisamos atentar. Escute o que eu vou dizer para você. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Deus quer nos dar crescimento, Deus quer nos dar frutos, mas o nosso adversário também está lutando, porque ele sabe que está chegando a sua hora. Ele sabe que está chegando o tempo do juízo se completar ainda mais sobre ele. E nós precisamos atentar para essas coisas. Nós precisamos abrir o nosso entendimento. A outra semente foi lançada em solo rochoso. E Jesus disse: esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Caiu no coração, foi mais profundo e produziu alegria. Produziu alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, caiu no coração, e esta, diferente da primeira, ela vai um pouco mais profunda, ela chega a trazer benefícios, bênçãos, alegria, curas, milagres. É o reino, o começo do reino, sinais do reino. Maravilha, glória a Deus por isso. E eu espero que você esteja vivendo essa realidade, porque nós temos que viver. Jesus faz realmente grandes coisas, mas há uma regra que não pode ser ignorada: Deus é justo, e o dia mau, ele vem tanto para o ímpio como para o crente. As lutas, elas vão se apresentar, as batalhas, as perseguições. Nós vamos nos deparar com perseguições, nós vamos nos deparar com situações, e às vezes nós não vamos ter profundidade suficiente
porque a semente chegou até uma parte do nosso coração, mas nós ou não nos deixamos trabalhar para aprofundar, ou nós até não queremos aprofundar porque temos medo de aprofundar. Você pensa que não tem gente que tem medo de aprofundar relacionamento com Deus? Tem sim. Eu mesmo não cantava o Rei dos Reis consagro tudo que sou. Eu tinha medo de aprofundar. Vá que o Rei dos Reis que consagrei me pede para eu ir lá para, sei lá, para o Oriente Médio, a janela 10x40. Eu tinha. Por muito tempo vivi com essa batalha interior, né? Mas a realidade é que vem momentos difíceis, e aí a gente não aprofundando, o texto que Jesus nos mostra, ele diz que logo se escandaliza, e o escândalo é uma das coisas mais fatais para derrubar alguém da fé, tanto que Jesus fala para aqueles que são motivo de escândalo, que tomem cuidado. E o aviso ali é seríssimo, é uma implicação seríssima, é tipo, vai dar conta, se um dos meus pequeninos se perder por causa de escândalo. Então, quando nós olhamos para isso, nós logo percebemos que o escândalo é algo que realmente o próprio Deus já está nos dizendo, é muito complicado, é muito difícil lidar com isso. Só consegue lidar com maturidade a respeito do escândalo quando você já está aprofundando suas raízes em Deus, porque aí vão vir a perseguição, vai vir situações como essa, mas como você está aprofundando suas raízes em Deus, você está com a semente mais profunda, você não está olhando para as perseguições, você não está olhando para o solo rochoso que está à sua volta, você não está preocupado com essas coisas, você está sendo uma boa terra, você está se deixando trabalhar por Deus, então você está olhando para o semeador, você está olhando para aquele que está no controle, para aquele que começou a boa obra, e você sabe que ele vai cumprir ainda que tenha escândalos. Você sabe, por exemplo, que o juízo começa pela casa de Deus, irmão. Você sabe que Deus vai trabalhar todas essas coisas. Então, é necessário que o nosso coração não seja apenas um lugar que recebe a palavra com alegria, mas é necessário aprofundar esse relacionamento, aprofundar essa semeadura, aprofundar essa terra, aprofundar esse contexto. Aí nós temos aquele que recebe a semente entre os espinhos, e é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. As preocupações deste mundo. Pastor Júlio, hoje de manhã eu estava orando nessa palavra para pregar, e eu ouvi novamente a voz de Deus: tu és o homem. Eu tenho andado muito preocupado, tenho muitos motivos para me preocupar, tenho muitas responsabilidades para me preocupar. Eu vou dormir preocupado, eu acordo de manhã pensando nas coisas que eu tenho que resolver. E o Espírito falou para mim: cuidado, seu coração pode estar com espinhos. Preocupado com questões financeiras também? Claro que sim. Não tenho aqui a fascinação da riqueza. Aliás, esses tempos eu fiquei com tanta raiva do dinheiro, que um dia eu estava orando e eu disse: Deus, eu tenho raiva de dinheiro. Tenho raiva de dinheiro. Eu já vi irmão trair irmão por causa de dinheiro. Eu não estou falando de irmão da fé, não, estou falando de irmão de carne e osso. E um dia me revoltei com aquilo, fiquei enojado, e eu disse para Deus:
mas eu não posso ir para outro extremo. Eu preciso do dinheiro. Precisamos dele. Não podemos deixar que ele seja o Deus da nossa vida, que ele governe a nossa vida. Ele não pode ser mamon. Nós não podemos ser escravos dele. Mas a partir do momento que as preocupações vão tomando conta da nossa vida, ele não deixa de ser uma certa divisão. Ele não deixa de ser um certo contrapeso nesse relacionamento com Deus. E aí eu estava orando e o Espírito falou para mim: cuidado com os espinhos, porque você pode estar produzindo, você pode até estar colhendo, mas eles ainda são grandes e podem sufocar você. Na verdade, aqui o que Jesus está tentando nos mostrar é o seguinte. Até inclusive esses dias um irmão aqui na quarta-feira de tarde veio conversar comigo e nós estávamos falando sobre horta, e ele falou para mim assim: pastor, por causa da seca, aquela coisa toda, né? E a horta não está progredindo, não está crescendo. E ele disse assim: pastor, mas que raiva, né, pastor? Tudo que é guanchuma, espinho, esses troços aí, eles não morrem nada com a seca. Eles estão lá, parece que nada está acontecendo com eles. Ele comentando comigo, e eu virei para ele e disse assim: irmão, é por isso que a gente chama de praga. Né? O que nós queremos, que é produtivo, que, né, realmente é essencial, né, é ir batalhando com essa seca, e os espinhos estão lá. Está ali o irmão. E eu lembrando disso, e eu pensando, é verdade, porque na verdade o que Jesus está tentando nos mostrar é o seguinte: os espinhos, essas plantas, elas são mais fortes, elas têm mais vitalidade, elas conseguem, com pouquíssima, quase que insignificante umidade, se manterem. Agora, quando se trata de algo que é bom, que é fértil, precisa de mais. Precisa da luz do sol, né? E aí nós estamos falando aqui de cereais que, na verdade, quando caiu na boa terra, eles precisavam muito do sol. O sol acelerava muito o processo do cultivo. E diante de tudo isso, eles estavam ouvindo de Jesus o seguinte: olha, os espinhos, eles são tão grandes, eles vão abafar tanto, eles vão atrapalhar tanto, que provavelmente ela vai até ficar viva, mas não vai produzir. Ela fica infrutífera. Infrutífera. Escute o que eu vou dizer para você. Às vezes nós não estamos vivendo uma vida plena com Deus, porque no nosso relacionamento com o Senhor, nós deixamos entrar as preocupações desta vida, e elas estão sufocando a nossa confiança em Deus. E à medida que elas vão sufocando a nossa confiança em Deus, nós até permanecemos ali, plantados, do ladinho do joio, do ladinho daquela planta difícil, continuamos sofrendo e nos tornamos infrutíferos. Se deixamos essas coisas habitarem o nosso coração, nós não vamos ir além. Deus ministrou meu coração hoje a respeito dessa palavra, porque, como eu disse para você no começo, muitas vezes a gente pensa que o nosso coração, como já recebeu a boa semente da palavra, está tudo ok. Mas veja que esta semente deu vida, produzindo vida, mas não conseguiu dar frutos, ficando infrutífera.
por causa dos espinhos, por causa das coisas que estão à sua volta, sufocando. Que espinhos são esses? As preocupações deste mundo. Que preocupações tem esse mundo? Que preocupação desse mundo pode estar batendo na nossa porta? Preocupação do trabalho, preocupação com dinheiro, com riquezas, com prosperidade. Ou já não é mais uma questão de preocupação, mas de fascinação. Já estamos de tal maneira envolvidos por isso que nós já estamos não mais conduzindo esse processo junto com o Senhor, mas estamos sendo conduzidos por Mamon e por todas as suas coisas. E antes de encerrar, eu quero dizer para você o que é a boa terra. Salmo 51. Semana passada, pastor Júlio pregou aqui, eu vou pegar carona no esboço dele. E eu já estou encerrando. Verso 16 e verso 17. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Quando eu fiquei pensando na boa terra, a terra que é boa, que produz a 30, 60 e a 100 por um. Provavelmente foi uma terra que foi lavrada, que foi preparada mesmo. E se tratando essa terra de uma comparação com o coração, Deus me trouxe ao Salmo 51, porque o Salmo 51 ele nos mostra o que Deus quer de nós. Todo o contexto já foi pregado aqui a respeito do pecado de Davi, a confrontação do profeta Natã, as palavras de Davi. O pastor falou sobre esse texto semana passada, mas o Espírito me trouxe aqui, porque muitas vezes nós pensamos, para preparar a nossa terra, nós só precisamos fazer para Deus, fazer culto, fazer festa, como os judeus pensavam, fazer sacrifício, fazer oferta, fazer, e não sei se você já percebeu, mas se você entrar na internet e der uma olhadinha nas igrejas dos dias de hoje, cada vez o culto está mais bonito, a oferta está mais aperfeiçoada, está mais carismática, está mais profunda, é o fazer, nós vivemos a doutrina do fazer. E o Espírito de Deus me trouxe aqui as palavras do Senhor quando Ele diz, Davi está dizendo a respeito de Deus, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aliás, Davi fala a respeito disso em outros salmos aqui, eu poderia citar para você, mas ele, resumindo para concluir, ele diz, não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Davi era rei, irmão. Davi sabia fazer sacrifício, Davi sabia fazer oferta, Davi sonhou em construir o templo de Deus. Davi era um homem acostumado com isso, estava dentro de si um coração de adorador, um coração pujante, um coração de salmista, um coração poético, um coração inspirado para agradar a Deus. Mas ele sabe que se ele fizer nada disso vai resolver o problema do seu pecado. Ele sabe que nada disso vai santificar a sua vida. Ele sabe que nada disso vai comover o coração de Deus.
Então ele diz: não tens prazer nessas coisas, mas o sacrifício agradável, que te agrada, Deus, sacrifício agradável para Deus, é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado e contrito. E aí eu fui ver o que quebrantado, da onde vem essa ideia? A palavra quebrantado aqui, ela tem razão, sabe aonde? Raiz, aliás, sabe aonde? Lá em Números capítulo 11, quando o povo recebe a semente lá do maná, recebe o maná, e eles pegavam aquele maná, aquela substância do maná, e eles levavam, eles amassavam, eles pisavam, eles quebravam, eles acabavam ali destruindo, desfigurando aquilo ali para fazer um pão, para fazer alguma coisa, um bolo. E é dali que vem a raiz dessa palavra quebrantado. É quebrantado mesmo, é quebrado, é amassado, é pisado. E é isso que agrada a Deus. Em outras palavras, resumindo, para terminar, Davi está nos ensinando que ser quebrantado, primeiro é ser triste pelo pecado que nos quebrou, que nos destruiu, e o juízo de Deus, e a consequência do pecado, e a ira de Deus, ela vem, a disciplina de Deus, ela vem nos esmagando, ela vem nos quebrantando, ela vem nos quebrando, ela vem nos amassando, ela vem nos desfazendo, ela vem quebrando o coração, ela vem quebrando aquelas coisas que nós construímos, edificamos lá dentro e colocamos no lugar de Deus, e que está atrapalhando o processo. Deus vem e amassa tudo isso. Porque aí a gente entende as palavras de Jesus: bem-aventurados pobres de espírito. A primeira coisa que Jesus fala a respeito das bem-aventuranças é o pobre de espírito. Porque o pobre de espírito, ele sabe da sua miséria, ele sabe o estrago que o pecado fez na sua alma, na sua vida, ele sabe como o seu coração está quebrado, ele sabe como ele está destruído por dentro, ele sabe. Mas aí ele olha para a graça de Deus e pensa: eu sou bem-aventurado, eu não mereço, mas eu sou mais do que feliz, porque a graça me alcançou. Davi está nos ensinando que o coração que agrada a Deus, o solo que agrada a Deus, é aquele que se deixa trabalhar, amassar, quebrantar, contrito. E aí a partir daí começa o avivamento, a partir daí começa o despertamento, os pecadores se converterão ao Senhor. A partir daí, segundo as palavras de Jesus, haverá multiplicação, haverá crescimento, haverá amadurecimento, haverá fruto, não haverão obstáculos que possam impedir, porque já foi arrancado, já foi removido, já foi tirado daquela terra, daquele coração, tudo que não prestava, aquele coração já foi quebrado, já foi quebrantado, já foi compungido, já foi contrito, e agora ele é de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Enquanto nós tivermos orgulho do pecado, o orgulho das coisas que nós fazíamos, enquanto isso ainda for prazer para nós, enquanto Deus não quebrar dentro de nós isso, enquanto Deus não amassar dentro de nós esses sentimentos, essas estruturas, enquanto Deus não nos quebrantar por inteiro, meu irmão, minha irmã, vai ser difícil. Mas se realmente você e eu morrermos para o pecado, morrermos para o mundo, tomarmos a nossa cruz, seguirmos a Cristo, deixarmos que o Senhor quebrante o nosso coração, quebre aquilo que tem que ser quebrado dentro de nós, o nosso coração vai ser um coração pleno, frutífero para a glória de Deus. E é por isso que nessa noite eu quero compartilhar essa palavra com você, porque nós precisamos encarar essa realidade, e como eu disse no começo, olhar para dentro de nós. Chega de olhar para o pecado dos outros. É muito fácil olhar para o pecado dos outros. É muito fácil olhar para o pecado do seu irmão.
do seu esposo, da sua esposa, do seu vizinho, do seu filho, dos seus pais. É muito fácil a gente fazer acusações, é muito fácil a gente fazer questionamentos, mas uma das coisas que o Espírito está nos chamando a olhar para dentro de nós e ver como é que está essa terra da nossa vida. Feche teus olhos nessa noite. Quem sabe Deus está falando com você que está como eu, nessa manhã, na presença de Deus, entendi que meu coração estava entre espinhos. Quem sabe Deus está dizendo para você, o seu coração poderia estar melhor, sua vida poderia estar melhor, você poderia estar crescendo mais com Deus, andando mais com Deus. E sabe, Deus nessa noite está dizendo para você, eu quero mudar essa agricultura, eu quero mudar esse cenário, eu quero mudar isso que está acontecendo no seu interior, tornar você uma terra fértil, uma terra saudável, uma terra abençoada. Mudar aquilo que tem que ser mudado dentro da sua vida. Ah, pastor, mas aí o que eu faço com as minhas preocupações? Confie em Deus. Pastor, o que eu faço com as minhas necessidades? Confie em Deus. Receba de Deus a semente, deixe ela produzir na sua vida, o fruto virá. Não foque naquilo que está te atrapalhando, coloque teus olhos naquele que está semeando na tua vida, e você vai ser abençoado por Deus. Com os teus olhos fechados, se você está ouvindo a voz de Deus, e eu creio que está, fale com o Senhor nesta noite. O ministério de louvor vai estar tocando, você vai estar se apresentando diante de Deus e dizendo ao Senhor: que Ele encha a tua vida, que Ele encha teu coração. Espírito, Espírito de Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Encha a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te